Eu queria começar conversando com vocês, como eu disse que esse assunto ainda é relativamente recente, mas que bom que nos últimos anos já tem bastante pesquisa em relação a isso. Eu encontrei um artigo que traz um relatório da quinta pesquisa do perfil socioeconômico dos estudantes de graduação das instituições federais de ensino superior. E esse relatório, ele diz o seguinte: ele identificou que as questões relacionadas à saúde mental dos universitários atingem cerca de 83,5% dos estudantes. Esses estudantes eles vão se queixar de dificuldades emocionais que vão interferir na sua vida acadêmica. E os principais problemas que esses estudantes relatam é ansiedade, com 63,6%, desânimo e desmotivação, com 45,6%, e insônia e alterações do sono, com 32,7%. Essa pesquisa ela é de 2019. Talvez ainda ela esteja um pouquinho, né, desatualizada, porque a gente já está em 2025, mas é legal a gente ter esses parâmetros para que a gente possa entender de onde estamos falando, né? Qual é o nível da situação em que nos encontramos hoje. Inclusive, um outro ponto muito importante e muito espinhoso que esse relatório traz, ele fala que a pesquisa que se realizou entre 2014 e 2018 teve um aumento nos índices de pessoas universitárias, aqui no caso, com ideação de morte e pensamento suicida. A ideação de morte aumentou 68,8% e o pensamento suicida 107,9%. Bom, o que isso quer nos dizer? São números, mas além do número, é pessoa, né? São pessoas que se encontram em situações de doença, doenças de saúde mental. Aqui a gente está falando de questões que estão misturadas, né? Quando eu trago no meu trabalho que ele é holístico, eu sou terapeuta holística também, é porque as coisas elas não estão separadas, embora na nossa sociedade e a inteligência racional e intelectual ela use e ela opera dessa forma, né? Seriada, a gente tem a gente analisa, a gente separa, a gente classifica. Então, a gente precisa, às vezes, desses números para ter uma certa noção, mas uma coisa está interligada na outra. Então, quando a gente vê que as pessoas, e somos uma sociedade doente, né, gente? Em vários níveis, em vários âmbitos. Não é à toa que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com mais de 18 milhões, segundo a Organização Mundial de Saúde, com mais de 18 milhões de pessoas com algum nível de transtorno de ansiedade. E eu falo isso porque eu também faço parte dessa estatística, tá? Eu vou contar para vocês já já a minha história em relação a esse assunto. Mas é importante a gente entender que quando a gente vai saber do que se trata a saúde mental, a Organização Mundial de Saúde, ela comenta que a saúde mental, ela é mais do que a ausência dos transtornos mentais. Ela é um estado de bem-estar, de conseguir passar pelas coisas que acontecem na nossa vida, mesmo aquelas coisas adversas, para que a gente consiga seguir em frente. Ela se relaciona com a nossa saúde física, com as nossas questões emocionais e também com a justiça social, autonomia e segurança. Ou seja, a saúde mental é um tema complexo. A saúde, de um modo geral, é um tema complexo. Então, por isso que hoje, quando a gente fala somos uma sociedade doente, de fato, em algum nível é possível que estejamos, né? Às vezes eu tô super bem ali fisicamente, não tenho nenhuma doença manifestada no meu corpo, mas eu tenho talvez ali um transtorno de ansiedade, eu tenho ali algumas desregulações emocionais. Por quê? Porque isso é efeito da nossa época, né? Não se falava sobre esses temas. Inclusive, não sei a idade de vocês aqui, mas eu ainda peguei muito aquela coisa de que tem que engolir o choro, de que tem que deixar as coisas, né? Não, não tem que se falar sobre isso. Emoções, isso é coisa de gente fraca. A gente não cresceu podendo compartilhar as nossas vulnerabilidades, porque as pessoas que compartilhavam eram consideradas pejorativamente de loucas, de problemáticas, e ainda estamos quebrando, né, esses estereótipos e preconceitos.
Sim, Raquel, a gente tem que, né, ouvir isso, e isso vem lá da infância, muitas vezes. E o que acontece? É culpa dos nossos pais? Não necessariamente, porque eles aprenderam assim, né? Então a gente vai propagando. Eu acredito que nós que estamos aqui hoje, numa sexta-feira à noite, falando sobre esse tema, a gente está disposto a mudar essas questões, né? Eu vejo, por exemplo, a minha sobrinha de 6 anos hoje, a gente tem, né, o boom do filme Divertidamente. Ela já consegue, aos pouquinhos, ali falar sobre emoções, embora não tenha ainda uma regulação emocional, porque, óbvio, ela é uma criança de 6 anos. E aí a gente pensa, meu Deus, o que que eu era quando eu tinha 6 anos, né? A gente começa a pensar nesses detalhes, assim. Então, a questão da saúde mental, ela é extremamente importante. E a saúde mental, ela vai se relacionar, como eu mencionei para vocês, com o nosso emocional. Aqui, a BNCC, eu não me lembro quando foi que foi aprovado, né, as diretrizes para que a gente possa comece a trabalhar a inteligência emocional, as competências socioemocionais dos estudantes nas escolas, em todos os níveis, inclusive universidade. Eu não sei como é que tá para vocês, porque na minha época, na nossa época, né, Cecília, esse assunto passava lá para a galera da psicologia, né? Ele ficava muito restrito para, assim, se você tem um problema de saúde mental, emocional, vai conversar com um psicólogo. Ok, sim, extremamente necessário e importante, né? Mas a acessibilidade às vezes não chega para as pessoas em relação a isso. Então, quando a gente vai falar de saúde mental e saúde emocional, são questões diferentes, mas é muito importante a gente entender o papel da saúde emocional, das competências socioemocionais, porque elas têm o papel de atuar como fator de proteção. Ela é um dos fatores que ajuda a promover a nossa saúde mental plena e sendo um fator de proteção, ela é capaz de minimizar os riscos, né? Quando estamos falando sobre emoções, conseguimos nos entender melhor. E aí a gente começa a entrar num processo de não, talvez, chegar no nível extremo de ter um transtorno, né? Ou alguma doença mental. O termo inteligência emocional, ele começou a se difundir ali na época, na década de 1990, lá nos Estados Unidos, porque o Daniel Goleman, que ele tem aquele livro de inteligência emocional, ele fez um apanhado geral de todos os psicólogos que já tinham estudado, e psiquiatras, né, que já tinham estudado essas questões das emoções. Mas no livro mesmo ele comenta que essas pessoas que estudavam esses temas eram considerados assim marginais, né, dentro da própria academia. Por quê? Porque a academia, como eu mencionei para vocês, a gente é de mensurar, de analisar, de classificar, de dividir. E quando a gente vai para o campo das emoções, para o campo da mente, é um pouquinho mais difícil, porque não tem materialidade. A materialidade ela se expressa de outra forma, ela é mais sutil, né? Então aí aqui, talvez por muitos anos essa resistência tenha acontecido dentro da academia, porque justamente é um outro tipo de inteligência, é de um outro lugar que se fala. E aí o Goleman traz 5 pilares para que a gente possa entender a nossa inteligência emocional e desenvolvê-la, no caso, né? E esses 5 pilares ele compila de todos esses pesquisadores que vieram antes dele. O primeiro pilar, ele está relacionado com a autoconsciência ou o autoconhecimento. Ele é a base. Quando a gente fala em inteligência emocional, a gente precisa olhar para dentro, olhar para nós, né? E a gente vive a maior parte da nossa vida reagindo ao que vem de fora. Uma pessoa, essa pessoa me deixou irritada. É geralmente assim que a gente vê, né? A gente tá dando poder para essa pessoa nos deixar irritada. Mas a gente precisa se reconectar. Por isso que eu digo de a gente voltar para nossa humanidade, que não é fácil. Ninguém quer se sentir vulnerável, ninguém quer dizer que tô com medo, tô com, né? É algo ainda, como eu disse, estamos tateando. Então, o autoconhecimento e a autoconsciência é o primeiro passo para a gente entender, ok. Tô sentindo raiva. É isso aí. Tô sentindo raiva. Vou sair por aí batendo nas pessoas? Não, não, eu não vou fazer isso. Não é, socialmente não é muito agradável, né? Quem sabe a pessoa queira aí gastar o seu primeiro, como é que fala? Gastar o réu primário. Mas não, né, gente? Nós somos seres sociais e vivemos em sociedade. Então é muito importante que a gente aprenda a lidar com as nossas emoções, mas a gente vai aprender com o autoconhecimento, que não acaba nunca. O segundo pilar que o Goleman traz
é a autorregulação ou a gestão das emoções. Ok, beleza. Descobri aqui que eu tô com muita raiva daquela pessoa. Poxa, meu professor. Ai, meu professor que me tira do sério, sabe? Respira fundo, tô com raiva dele, beleza. O que que eu posso fazer? Eu preciso aprender a gerenciar, regular essa emoção, para minimizar os riscos, digamos assim, né? Porque vai que de repente eu falo, xingo com aquele professor, e aí aquele professor pega no meu pé o semestre inteiro, ou a faculdade inteira. Eu já ouvi histórias assim, acho que a Cecília também, ela tá fazendo assim, assim com a cabeça. Não sei se vocês já ouviram por aí. Então a gente precisa entender, né, como que eu vou regular essas emoções para que eu não me prejudique, né? A gente tem esse instinto de sobrevivência, então eu preciso entender essa regulação emocional. O terceiro ponto que o Goleman traz é que eu preciso ter automotivação. E aqui a gente cai de novo naquela história de somos uma sociedade doente, porque além da ansiedade, a depressão e as ideações suicidas e o índice de suicídio são altíssimos na nossa sociedade. E a gente ainda tem medo de falar sobre essas coisas, principalmente a questão do suicídio, né? Que são temas espinhosos, que às vezes vem lá no Setembro Amarelo, mas não é todo mundo que vai comentar. Então fica sempre o disse pelo dito, né? A automotivação é eu tenho um autoconhecimento. Peraí, o que que eu gosto, o que que eu não gosto? Vamos trazer aqui para o nosso cenário universitário. Ah, eu gosto da disciplina, no meu caso, de literatura. Eu amo literatura, então eu vou me dar bem em literatura. Já na linguística, eu aprendi a gostar de linguística, né? Mas tinha umas que eu não gostava muito, talvez por causa do professor, talvez por conta do conteúdo, né? Então, isso é autoconhecimento que eu me aplico e aí eu vou chegar no ponto de automotivação. Ah, tá, o que eu não gosto, como é que eu posso gerenciar isso? Porque eu vou ter que passar, tem aquelas disciplinas obrigatórias que a gente precisa fazer, né? E aí eu preciso entender para encontrar uma automotivação mesmo, né? Vai ter dias que não vai rolar, mas enfim, a gente precisa conhecer esse processo. E aí, os últimos dois pontos que ele traz, que é a empatia e as habilidades sociais, são pontos que para mim é a mesma coisa, né? Porque a empatia é algo, assim, de um modo mais simplista, é eu me colocar no lugar do outro, mas não é apenas isso, né? Só que as habilidades sociais é que eu preciso me relacionar com os outros, né? Às vezes a gente tem, assim, dificuldades para manter relações. E ainda mais, eu vou falar já logo em seguida a questão da nossa adaptação ao ambiente universitário, mas a gente precisa aprender a ver na gente, reconhecer as nossas emoções e reconhecer e validar as emoções dos outros, oferecer empatia para uma pessoa que talvez está precisando. Mas eu só vou conseguir oferecer empatia para essa pessoa quando eu estiver autorregulada e quando eu já tiver me oferecido empatia também. Então, esses 5 pilares são coisas que eu acho que vocês já devem ter percebido, é para a gente trabalhar a vida toda. E tem dias que vai ser ok, e tem dias que não vai ser ok, e tá tudo certo, porque é aqui que entra a questão. Quando a gente pensa em trabalhar a inteligência emocional, e eu tinha isso lá no começo, eu quero acabar. Nossa, eu quero resolver essa questão da ansiedade, eu não aguento mais. Só que, diferente da inteligência intelectual, daquilo que é objetivo, o emocional e o mental vai para a subjetividade. Então, nem sempre a gente vai conseguir os resultados que a gente almeja.